O arcadismo no Brasil, ele ocorreu durante o ciclo do ouro em nosso país. Bom, e um dos principais centros comerciais brasileiros na época foi em Vila Rica, na atual Ouro Preto, Minas Gerais. E lá se desenvolveu um grande número de obras arcades do país. Só que assim, além disso, lá alguns poetas neoclássicos, como Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, participaram da Inconfidência Mineira ao lado de algumas figuras. E uma delas era Tiradentes. Só que assim, após a acusação de Joaquim Silvério dos Reis, esses poetas citados acima foram presos, sob a acusação de conspiradores. Tomás Antônio Gonzaga ele foi exilado em Moçambique e Cláudio Manuel da Costa, segundo algumas fontes oficiais, ele se suicidou na prisão. E assim, os poemas árcades eles eram escritos segundo alguns preceitos latinos. E esses são Inutilia truncat, que significa cortar o inútil. Bom, significa que eles tiravam a linguagem rebuscada, que no caso é algo que tinha no movimento estético anterior, que era o barroco, e usavam uma linguagem mais simples e clara, que é algo que o arcadismo valorizava muito. O segundo é o carpe diem, que seria aproveitar o dia. Porque para os Árcades, o homem só poderia atingir a plenitude se ele vivesse o presente em harmonia com a natureza. Ou seja, para eles, uma vida simples no campo era a possibilidade que eles tinham de um descanso produtivo. Eles respeitavam muito essa necessidade de descanso porque para depois eles produzirem grandes obras, né? E era algo muito valorizado no neoclassicismo. O terceiro é Fugere Urbem, que significa fugir da cidade, porque na visão dos Árcades, a cidade era um lugar muito negativo, cheio de conflitos, ilusões. Ou seja, lá o homem não conseguiria de jeito nenhum atingir a sua plenitude, então eles precisavam fugir desse ambiente. O quarto é o Locus Amoenus, que significa lugar ameno, né? É como uma resposta ao preceito anterior. Bom, ele aponta para o campo como um lugar rural, ou seja, um ótimo lugar para o homem atingir sua plenitude. E o quinto e último é o Aurea Mediocritas. Acho que é algo assim. Significa equilíbrio do ouro. Porque na visão dos escritores do arcadismo, uma vida de luxo e ostentação era típica do ambiente urbano, ou seja, elas deveriam ser evitadas. Bom, esse preceito ele aponta justamente para essa visão do mundo, mostrando que os poetas eles deveriam ter uma vida sem miséria ou riqueza, e sim uma vida equilibrada. Oi, me chamo Cláudio Manuel da Costa, nasci em 1729, lá na zona rural de Ribeirão do Carmo, mas vocês devem conhecer como Mariana, lá em Minas Gerais. Bom, aqui ó, vou começar com os nomes dos meus progenitores, tá? João Gonçalves da Costa, meu pai, Teresa Ribeira de Alvarenga, minha mãezinha. Eu vim de uma família cheia das granas. Aí eu estudei no Colégio dos Jesuítas no Rio de Janeiro, né? Aí eu me formei em Direito em 1753 na Universidade de Coimbra. Aí quando ainda ia pra escola, quando eu ainda era estudante, né? Eu escrevi um bocado de verso. Amava poesia, amava, amava, amava. Aí por causa disso eu me dediquei com força no trem. Aí uns tempos depois de formado, eu voltei pro Brasil, em meados de 1754, se não me falha a memória. Aí eu me fui morar na cidade de Vila Rica, né? Que hoje é conhecida como Ouro Preto. Vocês não se esqueçam disso, pelo amor de Deus. Que eu entre 1762 e 1765 eu fui secretário do governo da capitania, sim. Que aí depois de um tempo, em 1768, eu publiquei minhas obras poéticas. Sim, um livro que marcou o arcadismo. Pode confiar. Mas é um negócio, eu adotei um pseudônimo, Glauceste Saturnio. Aí depois de um tempinho, eu fui preso em Ouro Preto por Joaquim José da Silva Xavier, que até então era meu parceiro, que aí passou a perna em mim e nos meus colegas, no movimento da Inconfidência Mineira. Ah, aí aqui pra acabar com isso, né, pra acabar com a treinada toda, no dia 4 de julho de 1789, eu fui encontrado. Eu fui encontrado o quê? Morto, enforcado. Aí pronto, acabou. Essa foi minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí vocês acompanhem o resto da palestra aí. Tchau.
Cláudio Manuel da Costa foi realmente um dos mais importantes poetas que a gente tem hoje na literatura brasileira, pois foi ele que iniciou o movimento do arcadismo aqui no Brasil. Sua primeira obra que foi escrita e foi lançada foi O Culto Métrico, 1749, mas só foi com o lançamento de obras poéticas, 1768, que realmente teve o início do marco do arcadismo aqui no Brasil. Tirando essas duas que eu falei agora, ele lançou mais 5 obras, chamadas Monúsculo Métrico, Labirinto de Amor, Epicédio, Vila Rica e Poesias Manuscritas. Ele tinha algumas principais características mais presentes na sua obra, que eram a linguagem simples, o antropocentrismo, lirismo, bucolismo, pastoralismo e o amor idealizado. A gente pode também perceber que ele ainda tinha os traços do barroco, e como, por exemplo, na obra de Monúsculo Métrico, Labirinto de Amor e Epicédio. Mas foi só depois de um bom tempinho que ele foi adicionando as características do arcadismo, né? E depois que ele adicionou, ele passou então a assinar com o pseudônimo de Glaucete Saturnio. Vila Rica foi escrita por Cláudio Manuel. A obra dele é um poema épico clássico ou epopeia. Nessa obra aborda a Inconfidência Mineira, mostra as lutas, confronto dos índios sobre as descobertas das suas riquezas. Ele também é semelhante a uma outra obra que aconteceu no mesmo período, O Uruguai, de Basílio da Gama, publicada em 1769.